Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. Hoje, dia 24/1 de 2018, 18 horas e 25 minutos. E um pregão totalmente histórico, né? Eu vou mostrar, além do óbvio, né, o julgamento do ex-presidente Lula, que foi condenado por unanimidade e teve a pena aumentada. Inclusive, nós tivemos um volume muito forte e veremos a seguir. Eu convido o pessoal para assistir a aula gratuita Como Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores. Mostra um pouco como é que a gente monta a carteira, como é que lida com as variáveis, até com eventos binários, como aconteceu hoje, né? E vai ficar por tempo limitado. E para quem quiser receber informe, cenário, nome e e-mail aqui no site, minha equipe manda para você. E aqui nós temos o nosso canal no YouTube. Para quem assistir, se gostar, deixa o like, compartilha o vídeo. Também consegue acessar a aula por aqui. Quando chegarmos a 4.000 inscritos, farei 10 ativos pedidos do YouTube. Via de regra, fazemos 5. Pessoal, começando aqui pelos Bitcoin, pelas criptomoedas, né? A gente sempre dá aquela olhada ali se no Cartesia, eu vou colocar aqui na tela, está de acordo. E ali está 11.310 dólares. Vamos ver como é que está lá no site CoinMarketCap. 11.310, então tá certinho. Uma alta bem leve hoje de 1,50, né? E o que a gente espera aí para o Bitcoin? Bem, o Bitcoin, pessoal, primeiro para quem vai operar, o investidor tem que definir se ele acha que tem consistência ou não. Porque, de acordo com tudo aquilo que você lê, que você pesquisa, com o newsletter que você assina, enfim, você tem que concluir se você acha que o Bitcoin e as criptomoedas são uma solução para descentralização, liberdade, uma série de coisas, novos meios de pagamento, se você entende o conceito da blockchain, ou se você acha de repente que não, que fora dos governos centrais não funciona, que seria um fiasco. Por quê? Porque se tiver no cenário corretivo e você acredita que não é válido, estaria até caro. Ou poderia estar barato com desconto. Então o investidor ele tem que ter um norte, né, para que ele possa se posicionar. Eu, particularmente no momento, acho que enquanto abaixo do fundo de 11.833 dólares, ele vai continuar em queda. A média de 5 é a primeira barreira, hoje tocou, não conseguiu passar, deixou uma leve sombra superior e eu acho que ele deve continuar em queda, no mínimo em busca do fundo duplo aqui em 9.402 dólares, mas eu acho que talvez ele desça um pouco mais e feche esse gap na região de 8.375 dólares, é a minha visão. E aí o interessante vai ser quando as criptomoedas entrarem numa fase de maturidade que permitam oscilações menores, né? Porque é meio complicado se operar um negócio que sobe 30% num dia, cai 20% no outro. É legal quando você acerta, mas quando erra acaba sendo pouco interessante. Então uma redução de volatilidade seria bem-vinda, na minha opinião. Então o Bitcoin Cash caindo 0,81 já é um movimento, entre aspas, mais normal, mas dentro de uma movimentação de baixa, abaixo dessa LTA, buscando uma região que foi topo anteriormente, foi fundo, foi uma região de congestão aqui entre novembro e dezembro. Ok? Então o Bitcoin Cash deve seguir uma tendência de baixa um pouco mais arrastada, pelo que a gente percebe. Aí falando do Ethereum, que subiu 4,12 a 1.040 dólares, né? Depois eu vou fazer um estudo um pouco mais completo de Bovespa, mercado futuro também. Então falando do Ethereum, uma alta interessante, ele veio na região da média, ele fica entre as médias de 5,21. É o que está realmente mais inclinado assim para cima. Ontem eu estava até vendo aqui que era... É que eu já estava passando por outro ativo, mas é possível até traçar uma linha de tendência. O pessoal chama de Ether também, ou Ethereum. Então dá para a gente traçar alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Tocou essa LTA, subiu. Está inclinado para cima, mas eu também não acredito num movimento tão consistente. Mas se tivesse que comprar alguma delas no momento, compraria Ethereum. E aí tem o Ripple, né, que tomou liquidez recentemente, tomou aí popularidade, está sendo bem comentado pelos traders. Ele
uma alta interessante hoje, mas somente até a média de 21. Acredito também que seja voo de galinha e que ele venha a cair dentro em breve. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Aí vamos aqui para o Ibovespa. Bem, eu não me lembro nem naquele episódio... Vamos dar uma olhada como é que foi. Naquele episódio da JBS, o mercado movimentou 20,5 bi, hoje foi 13 bi. Só que ocorreu um movimento interessante no mercado futuro. Então, no episódio da JBS, no mercado à vista, a gente teve 20,5 bi. E hoje nós tivemos 13 bi no mercado à vista. Foi bem acima da média. Eu acho que fora o dia da JBS não teve outro pregão com tanto volume, né? E o Ibovespa, ele não somente tocou essa linha de retorno que eu tinha traçado há alguns pregões, como ele superou, fechando na máxima, uma euforia total pelo cenário. Aquela história, todo mundo dizia aí que já estava nos preços, a condenação por 3-0, mas não estava, né? Senão não teria subido. Ontem foi um sinal de queda, teoricamente o mercado... Foi um sinal de queda, inclusive, parecido. Ontem eu ouvi alguns profissionais fazendo alusões ao dia da JBS, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, o dia da JBS o mercado vinha numa alta não tão forte quanto agora, mas era uma alta forte, também desenvolvendo um pivô de alta, teve uma Marubozu e aí depois despencou. Uma movimentação de ontem não foi tão diferente, né? O mercado veio de uma alta forte, teve uma Marubozu, só que hoje subiu. O que esperar, pessoal, quando você tem um mercado seguindo tendência, geralmente, quando um fato é materializado, vide Bitcoin, né? E que fique bem claro, aqui é somente a minha opinião, a gente nunca tem certeza de nada, a gente trabalha ali com as probabilidades, enfim. Mas no Bitcoin, no mês de novembro, eu já vinha falando, olha pessoal, Bitcoin deve subir forte. Quando começar as negociações na CME, que foi exatamente no dia 18/12, que teoricamente é bom para as criptomoedas e tal, deve começar um processo de queda muito intenso. Você fala, pô, mas não tem sentido, né? Se é bom começar a negociar na Bolsa de Chicago, tanto no mercado à vista, quanto na Bolsa de Opções também, por que o mercado cairia? Essa que é a questão, né? Vide Brexit, né? No ano passado também, que o mercado ele mergulhou, né, naquele momento que teve saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, mas depois o mercado começou a subir e não parou mais. E foi o caso aqui, materializou, começou na CME e o mercado caiu. Então eu vejo no Ibovespa no momento uma quinta-feira negra ao contrário. Então aqui o mercado exagerou no movimento de queda, né? E depois ele recuperou, ele tanto ultrapassou a barreira de 69 mil pontos, como foi a 78 naquela ocasião. Né? E aqui era o auge do pessimismo, dizendo que o governo, que iam derrubar o Temer, e que o PSDB iria sair do governo, aquela coisa toda. E um outro movimento, né? Aqui no final do ano, eu não sei se vocês se lembram, né? Quando a gente falou inclusive em compra aqui nos 71 mil pontos, era o auge aqui do pessimismo, por dois fatores. Adiamento da reforma da Previdência, que inclusive deve ser adiada para o segundo semestre de fato, e o PSDB saiu de fato do governo. Aqui foi onde o mercado começou a subir e saiu de 71 e agora foi a 63 mil pontos. Né? Então, muitas vezes na materialização dos fatos, o mercado faz um movimento contrário. Eu não estou dizendo que é isso aqui, mas se o mercado iniciar, por exemplo, um movimento de queda, poderia ser algo, entre aspas, natural. Quando o Brasil teve investimento grade também, deu um movimento de euforia logo depois e o mercado começou um movimento de queda. Então, Mas é uma barra, eu nunca vi uma barra no Ibovespa, assim, nunca é uma palavra muito forte, mas eu não me lembro, fora aqui da quinta-feira negra, alguns dias ali de quando eu comecei na Bolsa, em 2002, 2003, mas eu não me lembro de uma barra tão grande assim na compra. E veremos as cenas dos próximos capítulos na sexta-feira. Eu queria mostrar aqui, no caso do mercado americano, nós temos um sinal muito forte de topo, e também nas bolsas europeias. Essa aqui
é a bolsa da Alemanha. Ela foi na máxima histórica, não sustentou, né? Então ela tinha tocado a máxima histórica e ela deixou o Marubozu, fechou na mínima, né? E você pega, por exemplo, o índice FTSE na Inglaterra, além de ter fechado na mínima, nós temos um pivô de baixa. Isso daqui reverte a movimentação de alta, né? Então, tecnicamente, uma tendência revertida quando eu tenho um fundo, eu tenho um topo, um fundo e um topo, e eu perco o fundo. Isso daqui é um pivô de baixa. Tecnicamente, nós temos uma reversão de direção na Bolsa de Londres. E se a gente olhar o índice Nasdaq nos Estados Unidos, nós temos um sinal de topo também. Mais um pouco de queda nós teríamos um engolfo, mas é um sinal de topo. Isso daqui é aquela nuvem negra ou tempestade à vista. Abre acima da máxima e penetra metade do candle anterior. Então nós temos topo no exterior de uma forma generalizada, né? Inclusive com boa parte das bolsas na Europa, ó, Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, fechando na mínima. A gente pode ver o índice CAC também na França. Também um rompimento falso da máxima histórica anterior, o mercado não sustentou e deixou o Marubozu já 2 dias de queda, deve perder essa mínima, quer dizer, espera-se queda importante lá fora. E aqui no Brasil, vamos ver se vai andar na contramão. Tem um fato relevante aqui, ou se o mercado passará também por correção. Ok? E vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa no semanal aqui do Ibovespa. Aí tá distante da média de 21, né? Mas enquanto estiver subindo, a média vai subindo, enfim. E aí, pessoal, sendo bem sincero, eu sempre procuro imaginar os cenários aí e orientar os investidores primeiro a falar com o investidor que está de fora. Então, o investidor está de fora, ele não pegou a alta, ele não pegou a alta na bolsa, ele não pegou a baixa no dólar, ele não comprou ações e tal. Eu acho que para esse camarada comprar agora, você vem num fechamento assim, né? Vários ativos na máxima, subindo forte. Eu não vejo, sinceramente, um momento para as pessoas entrarem na bolsa nesse momento. Isso tudo que eu vou dizer é uma opinião minha, ok? Então, assim, para quem está de fora, teria realmente que esperar um cenário de correção, uma correção até mais intensa na minha visão. A tendência primária, secundária e terciária são de alta, mas entrar nesse patamar, na minha visão, não é interessante. Para quem está comprado, por exemplo, eu tenho carteira de ações, né? Isso falando em ações. Para quem está comprado em ações, eu estou realizando lucro. Metade da minha carteira eu já vendi. Eu tenho alguns papéis, um atrelado ao dólar, um é uma empresa estatal que, mesmo de repente que a bolsa caia, ela pode segurar a onda ali. Eu tenho uma ação que ficou para trás, então eu acho que faz sentido mantê-la ainda. E os outros ativos eu vendi. Eu tenho a JHSF, que todo mundo sabe, né? Inclusive a gente pode olhar ela aqui. Então a função do formador de opinião, como é o meu caso aqui, pessoal, é sempre tentar trazer as soluções, né, pro pessoal, porque tem todos os perfis. Então a JHSF fez um padrão que é o Arame de fundo, né? Então subiu bem hoje, o Arame de fundo acima de 1,93, ela pode desenvolver um movimento de alta, inclusive de forma antagônica em relação ao Ibovespa. Então o meu público aqui tem todo mundo, tem comprado, tem vendido, e o cara que está neutro está frustrado, né? Agora, por exemplo, o camarada está vendido, né? Ou ele está vendido no BOVA11, no índice, ou em algumas blue chips como a Petros, bancos e tal. O camarada que está vendido, ele estopar nesse nível, por exemplo, na minha opinião, não resolve nada. Inclusive, boa parte dos stops ela vem desse tipo de perfil. Em alguns momentos do livro de ofertas hoje do índice futuro, você olhava aqui, só tinha comprador. Tipo, 2.000 ordens na compra e não tinha nada na venda, por isso que disparava. Então, simplesmente o pessoal tinha medo de colocar uma ordem na venda. O cara que está comprado não queria realizar lucro, e o investidor que queria vender, ele tinha medo, ele recuava. Então, às vezes aqui no momento, no book de venda, não tinha nada, não tinha ninguém. Só os robôs que vendiam a mercado. Então, nós temos literalmente hoje uma quinta-feira negra ao contrário.
Então quem estava comprado e sofrendo aqui no dia 18 de maio, aqui eu orientei muita gente que nem era do meu grupo, que esse gap seria fechado e que valeria a pena manter uma ponta compradora. Eu acho que, por exemplo, quem está vendido aqui, em vez de repente do desespero, aquela coisa toda, pode tentar manter, inclusive desfazendo, sei lá, estava vendido em 15 mini contratos, de repente você só consegue ficar com 10 na corretora, 0 a 5, vende os 5 no dia seguinte e tenta pegar um movimento de volta, pelo menos parcial. É a minha opinião, nesse caso aqui, eu consegui acertar e eu ajudei. Eu não sei se nesse caso aqui, para quem está vendido, se vai continuar disparando ou não, mas eu acho que, por exemplo, sair nesses patamares não é interessante. Assim como quem está comprado, seria interessante vender e colocar o lucro no bolso, mas é a minha opinião, a minha visão pessoal. E o que chama muito atenção aqui no índice futuro é o volume, né? Nunca, isso daqui eu posso afirmar, eu nem olhei histórico, eu acompanho isso daqui todo dia, nunca teve nem um dia com 49, a gente está falando em 49 bilhões de reais no índice hoje, né? Então é um volume muito forte. É interessante a gente ver como é que os estrangeiros se posicionaram hoje. O fluxo cambial da semana passada ele veio positivo, por isso que impulsionou também, mas é algo muito forte, né? Então eles concentraram realmente no índice, né? Então, mas o mercado simplesmente ele sinaliza, ele estopa os vendidos e ele vai para cima. Então vamos ver. Depois de um movimento desse, inclusive depois do fato materializado, para quem está vendido e está enrolado, eu acho que é possível com paciência recuperar a posição. E para quem está comprado, parabéns. Só não deixa voltar para você perder essa rentabilidade que você teve no índice futuro. Ou no BOVA11, que seja. Então, hoje a movimentação, o mercado subiu, ele deu um sinal que poderia fazer um topo duplo, né? Com eixo aqui em 82,205, só que na verdade ele fez um mastro bandeira, né? E aí ele subiu e disparou aqui, inclusive com volume, e fechou perto da máxima. Então, pessoal, o mercado é assim mesmo, né? Às vezes você fica de fora, tá frustrado, tá comprado, tá feliz nesse momento, de repente tá vendido, tá enrolado, e sempre tem o dia seguinte para você tentar ou recuperar, ou realizar a tua operação, ou ficou de fora para que você entre nas operações. Ok? E aí, falando um pouco do BOVA11, o BOVA11 tinha dado sinal também, mas ele anulou. O Marubozu com volume muito forte. No BOVA11 já tivemos alguns pregões com volume assim. Inclusive ali em maio, depois tivemos um pregão. Olha que interessante aqui, né? O BOVA11, quando ele fez fundo, ele teve um pico de volume, né? Então, às vezes, um pico de volume ele pode marcar. Aqui você poderia dizer, o BOVA11 aqui no dia 30/11 ele deu esse pico de volume, significa que ele vai perder esse suporte e afundar aqui, né? Na verdade, não. Entrou, na verdade, compra. Então, um pico de volume como esse pode ser o fim do movimento, ainda mais quando o fato que alimentou a movimentação foi consumado, que foi o julgamento. Okay? Então, o mercado, muitas vezes, ele começa a se voltar para outras variáveis. Então, ele começa a olhar as commodities, a reforma da Previdência, começa a olhar o cenário realmente de eleições, aí ele volta muitas vezes para um movimento racional. Então é isso. Aí, eu vou falar dos pedidos do YouTube. A primeira da lista aqui, que foi uma ação bastante pedida também, GGBR4, inclusive a gente deixa dar liberdade para os alunos na área de comentários pedirem, né, os seus ativos. Então a Gerdau, ela seguiu o mercado, né? Ela tinha feito um movimento aqui de rompimento falso de 14,61 e simplesmente ela fez um movimento técnico natural que é de voltar no topo anterior. Veio aqui no 13,50, a gente pode considerar também 13,68 topo anterior, respeitou e está fazendo um movimento que a gente não sabe se é de repique, ainda é impossível dizer, ou um movimento de retomada do movimento de alta. Eu, particularmente, não estou tomando posições compradas, então não posso dizer
que seria uma oportunidade de compra. Eu acho mais provável, estou olhando o fator China, que ela perca esse ponto, faça um pivô de baixa. Mas lembrando, pessoal, é somente a minha opinião. Falando de Log N3, é um ativo que está na lista aqui para a gente estudar também. Log N3 é um ativo que eu até estudei há algum tempo atrás, ele está no mesmo patamar. Ação de lado, não reage, não vejo como sendo algo interessante. A não ser que você perceba, por exemplo, um cruzamento de médias com aumento de volume muito expressivo. Quando esse tipo de movimento, como ele não é totalmente retilíneo, eu costumo traçar uma linha de retorno. Então, é um dos poucos casos que, se eu for operar o ativo, eu opero pelo rompimento da linha. É uma hipótese e, nesse caso específico da Log, a gente tem aí claramente, inclusive, um triângulo grande, né? Que a gente seria até mais inteligente entender isso daí como sendo... É um triângulo. Eu ia falar que poderia ser uma cunha se eu puxasse essa linha aqui. Mas aí, independente disso, o sinal seria o mesmo. Mas a gente pode interpretar até como sendo algo... Não, seria forçar demais, não é uma cunha. É realmente um triângulo e aí poderia comprar caso ocorra o rompimento para cima. Ok? Quem pede a ação não pede à toa. Então, às vezes o investidor tem alguma operação, alguma informação, ele acompanha mais de perto, então o rompimento da linha poderia indicar, de repente, a materialização de alguma expectativa fundamentalista, alguma coisa do gênero. Falando de positivo, positivo fez um ombro, cabeça, ombro invertido e rompeu uma linha de tendência de baixa. Eu sempre entendo como sendo um bom momento de entrada a raiz aqui da movimentação. De certa forma, apesar do movimento lateral ser bem mais curto, mas é parecido com a Log. Então, nesse caso aqui, a compra boa foi nos R$3, né? Então, aqui nessa região eu estaria vendendo. Então, mas se você interpretar isso aqui como mastro bandeira, se começar a mostrar força na ponta compradora, a ação deve subir. Mas num dia como hoje caiu, então talvez seja um momento aí de realizar lucro, né? Para quem está comprado. Aí vamos falar de Paranapanema e depois Braskem. Paranapanema, quando eu entrei na bolsa, entrei em 2002, o pessoal falava, aí a Telemar, ela ainda movimentava bastante o mercado de opções, mas ela chegou a ação com mais movimentação no mercado de opções. Foi a rainha das opções já um tempo atrás. Hoje o volume interessante, mas subiu muito pouco. Assim, a ação que não sobe num dia como hoje, se o mercado corrigir, ela tende a cair forte, pelo menos em teoria. Então tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ela não conseguiu romper, né? Um ponto-chave seria 1,60, não rompeu e voltou. Então não vejo nada interessante na ação, para ser sincero, pessoal. É uma ação com uma liquidez muito baixa, em alguns momentos tem picos como hoje, mas é complicada de operar. No caso de Braskem, eu tinha feito o estudo do papel, uma ação com fundamentos muito bons, né? Ela tinha feito um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, numa região interessante, e ela desenvolveu o movimento, mas chegou no objetivo. Então, o que eu faria com a ação era vender e realizar lucro, e caso ele continuasse no meu radar, ela não está, eu confesso a vocês, eu esperaria um cenário de correção caso ele ocorra para entrar. Okay? E hoje foi aquele dia de travar a plataforma, pelo que o pessoal comentou aí. As minhas funcionaram bem, mas corretoras também. Então, esses dias com volume maior são sempre mais complexos, né? E aí, falando dos ativos fixos que a gente tem aqui, falar de Petro 4. A Petro 4 simplesmente é um movimento técnico, né? Um movimento de 1,7 bi surreal na Petrobras. A Petrobras simplesmente fez um movimento de mastro bandeira, né? Um movimento que ele sugeria... O mercado sempre ele trabalha, né, pessoal, com movimentos de materialização e muitas vezes também de frustração. Esse movimento era teoricamente uma distribuição de preços. A partir do momento que a máxima foi rompida, você estopa o pessoal que tinha montado posição vendida aqui e ela sobe, né? E aquela história, é complicado você falar sobre o papel num momento como esse, porque
A gente pode olhar até o gráfico semanal, porque ela simplesmente rasgou o gráfico para cima. Então, se você fala em compra, você pode parecer até meio ingênuo, falar, putz, como é que eu vou comprar uma ação que fez um movimento desse, né? Só que se você olhar pelo semanal, ela tem um pivô ainda com potencial, só que está muito longe da média, ela não costuma ficar. Ela costuma corrigir para tomar fôlego depois, isso é histórico, né? Mas também você falar em venda depois de um pregão como esse, pode soar meio que você está numa festa que tem bebida alcoólica querendo tomar leite, né? Mas geralmente depois do movimento assim ocorre o movimento de correção, de preços e tal, até o pessoal realizando o lucro. Então, aí se corrigir a oportunidade, eis a questão. Muitas vezes não, você vê que no Bitcoin corrigiu, não foi, depois do investimento grade não foi, no Brexit o movimento de compra ele tomou fôlego e ele foi embora, então No caso da Vale, um movimento de distribuição. Pela volatilidade do mercado hoje, a queda foi contida, né? Então, tocou na média de 5. Se o mercado realmente corrigir e seguir o exterior, ela pode, inclusive, perder esse fundo e fazer um pivô de baixa, né? Então, a Vale não demonstrou tanta força, tamanha força do pregão. Fora as estatais e bancos, foi uma alta generalizada, mas concentrada muito em bancos estatais. Aí, falando dos bancos, para a gente finalizar, eu não estou conseguindo movimentar o cartezinho aqui para frente e para trás, mas aí também não dá para a gente fazer o estudo da mesma forma. Então, o movimento talvez tenha sido o maior volume do Banco do Brasil da história, 1 bi. Ele fez aqui um pivô de alta e rompeu a máxima histórica. Então, como é que eu trabalho? O Banco do Brasil você já consegue trabalhar de uma forma um pouco mais técnica. Você traça aqui esse ponto, foi 32,53, né? 32,53. Você está comprado, perdeu 37 nesse 53, você estopa. Enquanto estiver acima de 37,53, você mantém a compra, simples assim. O que eu acho? Eu acho que corrige porque materializou o fato, mas o que eu acho não importa tanto assim para o mercado, é só a minha opinião. Mas eu, se fosse fazer alguma coisa no Banco do Brasil, sempre sem ficar em cima do muro, pessoal, além de eu vender, da mesma forma que eu falei em compra aqui nos 29,50 que ninguém falava, eu além de realizar lucro entraria numa posição short, né? Eu não tinha falado em posição short até então, hoje eu entraria numa posição short em Banco do Brasil. YouTube impressionante, né? R$50 bateu, destoando totalmente do topo anterior. No caso de YouTube a gente pode traçar aqui até um pivô de alta, a trabalhar até com Fibonacci. Eu não vou trabalhar milimétrico aqui, senão demora muito, né? Mas eu vou traçar um Fibo aqui a partir do rompimento, né? Então já passou de longe aí a projeção de 100%, né? Então, no caso de YouTube, para quem está comprado, eu teria que trabalhar com gráfico intraday para ver algum sinal, né, para manter enquanto segue a força compradora, ou aquela minha técnica que eu ensino de olhar livro de ofertas, né? Você coloca, de repente você coloca um gráfico de 30 minutos, 60 minutos e você vê onde é que está consertada a força de compra ou venda aqui no livro, que é algo que eu ensino com mais detalhes nos treinamentos. E aí, por fim, falando de Bradesco, um volume absurdo também, assim como ontem, eu até tinha apontado isso ontem, um volume muito forte. A mesma coisa de Itaú, você que está posicionado, você coloca lá teu livro de ofertas, BBDC4, vê onde é que está concentrada a força, se é na compra ou na venda, e acompanha um gráfico de 30, 60, até 15 minutos para ver se tem algum sinal para você não devolver teu lucro, mesmo que seja de forma parcial. E sendo objetivo, em Bradesco e Itaú, eu abriria a partir de hoje uma posição short também na ponta vendedora. Ok, pessoal, então para receber o cenário, nome e e-mail aqui, inscreva-se, tem aula online aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, até nos seus grupos aí de WhatsApp, de Facebook, para que o nosso trabalho atinja
o maior número de pessoas, ok? Então, forte abraço, bom feriado. Feriado em São Paulo, então não tem bolsa amanhã, aniversário da cidade. Voltamos sexta firmes e fortes aí com a nossa... com o nosso estudo do mercado no fechamento de sexta-feira. Um abraço, valeu, até sexta, se Deus quiser.